Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar um conjunto de ideias teológicas bastante invulgares, centradas numa abordagem que o seu proponente chama de teologia de impacto. O foco vai ser em como esta visão reinterpreta figuras e conceitos bíblicos que nos são, vá lá, muito familiares. Maria, Moisés, Elias e até a ideia de sombra. Para esta análise, olha, baseamos-nos em excertos áudio que apresentam este ponto de vista específico, partilhado diretamente pelo seu autor, o Fiel de Princeton. O nosso objetivo aqui é, portanto, descortinar os argumentos centrais desta teologia, como é que ela encara a morte, a ressurreição, o metafísico e o que entende por termos como sombra. Vamos ver que frequentemente se afasta bastante das interpretações mais estabelecidas. Ok, vamos lá desconstruir isto. Exatamente. Vamos mergulhar na forma como esta perspectiva lê, tipo nas entrelinhas de narrativas conhecidas, desafiando o simbolismo que lhes é habitualmente atribuído. Propõe interpretações muito literais para eventos que muitas vezes são vistos como puramente metafóricos ou espirituais. E é crucial sublinhar, como a própria fonte o faz, que se trata de uma teologia em construção, apresentada por um indivíduo sujeito à evolução. Não estamos a falar de uma seita ou de uma denominação eclesiástica formal. Atenção. Ótimo ponto de partida. Comecemos então por esse conceito central. A sombra. As fontes mencionam, claro, as interpretações tradicionais. Temos o Salmo 91, onde a sombra do Todo-Poderoso significa proteção, refúgio. Certo. E temos o Salmo 23, com o Vale da Sombra da Morte. Pois, associando a escuridão ao perigo. Exato, talvez a própria morte. Os termos originais referidos são tsel em hebraico e skia em grego, certo? Sim, essas são as leituras comuns, mas a teologia de impacto, tal como apresentada nas fontes, opõe-se fortemente a uma leitura exclusivamente simbólica. A fonte critica o que considera ser um abuso dos verbos representar e simbolizar. O argumento é que esta abordagem constante ao simbolismo acaba por esvaziar os acontecimentos bíblicos da sua realidade palpável, da sua concretude. A preocupação parece ser que, se tudo vira símbolo, perde-se a noção da intervenção divina direta, física. Quer dizer, a crítica é que o excesso de simbolismo pode diluir o impacto real dos eventos narrados. É isso. Precisamente, a fonte parece argumentar que a força da narrativa bíblica reside também na sua literalidade, mesmo quando descreve o extraordinário. Reduzir tudo a metáfora seria perder uma dimensão essencial da mensagem, segundo esta visão. E aqui é onde fica mesmo interessante. Vamos analisar o exemplo da sombra de Pedro em Atos 5,15. As pessoas punham os doentes nas ruas para que pelo menos a sombra de Pedro os cobrisse. A visão tradicional interpreta isso como um símbolo da esperança, do poder de cura associado ao apóstolo, talvez até curas pela fé. Sim, mas a teologia de impacto vira isso completamente do avesso. Como assim? Para esta teologia, a sombra aqui significa morte literal. A interpretação proposta na fonte é que as pessoas efetivamente morriam biologicamente quando a sombra de Pedro passava sobre elas. Morriam? Exato. E o verdadeiro milagre, descrito como o milagre maior, não era a cura no sentido tradicional, mas sim a ressurreição instantânea dessas pessoas. A fonte é explícita. A sombra é morte. O milagre maior ocorria, eles ressuscitavam. Isso é, uau, radical. Então, a sombra não é um veículo de cura, mas sim de morte seguida por uma ressuscitação imediata. Exatamente essa é a leitura proposta. Pois, e esta ideia é depois ligada a outras passagens, por exemplo, Colossenses 2,17, que fala de certas práticas da lei antiga. As festas, luas novas, sábados. Isso, diz que são sombras das coisas futuras, mas o corpo, a realidade é de Cristo. Na ótica da teologia de impacto, estas sombras não são meros precursores simbólicos. São interpretadas como práticas mortas, coisas que pertencem a um sistema ultrapassado de julgamento e condenação, em contraste direto com a vida e a ressurreição que se encontram no corpo de Cristo. Entendo. A sombra representa o que está morto ou o que causa a morte e Cristo representa a vida e a ressurreição que supera essa morte. Faz sentido, dentro dessa linha. Correto. E reforça-se esta ligação explorando outro termo grego, skotos, que significa trevas, escuridão. A fonte associa skotos à morte, citando passagens como Mateus 4,16.
O povo que jazia em trevas, Scotus viu grande luz. Exato. Ou João 1,5. A luz resplandece nas trevas, Scotia, forma relacionada. E até Gênesis 1,2 na Septuaginta. Havia trevas, Scotus, sobre a face do abismo. Nesta linha de pensamento, estar nas trevas é estar no domínio da morte. Ver a luz, que é identificada com Cristo, equivale a sair da morte, a experimentar a ressurreição. A luz vence as trevas, a vida vence a morte. É essa a lógica. Fascinante como um conceito aparentemente simples como sombra ganha esta carga tão específica e literal. Vamos agora aplicar isto a Maria. A Anunciação em Lucas 1,35 é um momento crucial. O anjo Gabriel diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. A interpretação comum foca na presença protetora, na bênção, no poder divino que envolve. Mas, consistentemente com a interpretação anterior, a teologia de impacto aplica aqui a mesma lógica. Sombra igual a morte. A conclusão apresentada na fonte é, portanto, surpreendente. Maria literalmente morreu quando foi coberta pela sombra do Altíssimo no momento da concepção de Jesus. Morreu? A fonte afirma sem rodeios. Maria morreu. A sombra a cobre, a morte chega até ela. Espera. Está a dizer que a fonte argumenta que Maria morreu fisicamente naquele instante? Morreu mesmo? Não é uma morte simbólica para o mundo ou algo do género? A interpretação apresentada na fonte insiste na morte biológica literal. Não como uma metáfora, mas como um evento real. É bastante direto. E isto, segundo a fonte, é a chave para entender o que acontece a seguir. O que acontece a seguir é a sua viagem para visitar Isabel. Lucas 1,39 diz: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. A teologia de impacto foca-se nesse dispondo-se, ou, em outras traduções, levantou-se. Exato. A fonte argumenta que este ato de se levantar, embora não use a palavra grega específica para ressurreição, anastasis, implica precisamente isso neste contexto. A sequência proposta seria: 1. Maria é coberta pela sombra e morre. 2. O Espírito Santo gera Jesus no seu ventre, que estaria biologicamente inerte naquele momento. 3. Dias depois, Maria ressuscita. Ela levanta-se. Então, o levantar-se é a ressurreição dela. É o que a fonte sugere. Diz, ela é ressuscitada, ela se levanta. E estabelece uma ligação direta com as palavras de Jesus em João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. A vida, Jesus, dentro dela, seria a causa da sua própria ressurreição. Uau! E as implicações disto? São enormes. Primeiro, sobre a virgindade de Maria. Argumenta-se que, como a concepção ocorreu num corpo biologicamente morto, inerte, seco, como descreve a fonte, não houve um processo biológico normal. Não se tratou de fertilizar um óvulo ativo. A fonte diz, não foi no seu órgão sexual, não foi na sua célula sexual. Foi um ato criativo, direto do Espírito Santo num corpo sem vida. Portanto, a virgindade física de Maria seria preservada de forma absoluta. E isso explicaria por que Jesus, por vezes, se refere a ela como mulher, essa formalidade. Sim. A fonte sugere que essa forma de tratamento reconheceria o estatuto único de Maria, transformada por esta experiência de morte e ressurreição, portadora da própria vida. E vai mais longe. Argumenta que isto também explica porque Maria não teria tido outros filhos com José. Segundo esta visão, a relação deles não poderia resultar em conceção natural. Por quê? Porque José não teria passado pelo mesmo processo sobrenatural de morte e ressurreição que, nesta teologia, teria alterado a própria natureza biológica de Maria. A vida só poderia ter entrado nela através de Jesus, entende? É uma construção teológica muito particular. Mas antes de irmos por aí, há outro aspecto prático que a fonte aborda: a viagem de Maria. Ela estava em Nazaré, na Galileia. A tradição coloca a casa de Isabel em Ain Karem, perto de Jerusalém, na Judeia. É uma distância considerável. 100 e tal quilómetros, talvez mais, por terreno difícil. Exatamente. Naquela época, essa viagem a pé ou de burro levaria semanas, talvez um mês, ida e volta, tranquilamente. O problema é que Lucas nos diz que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e que chegou quando Isabel estava no 6º mês de gravidez. Certa. Se a viagem de ida e volta consumisse a maior parte desses 3 meses, como sugere a logística da época, quase não sobraria tempo para a interação significativa descrita na narrativa, percebe? Fica apertado. Então, como é que a teologia de impacto resolve este nó cronológico? Com outra intervenção sobrenatural direta.
O transporte pelo Espírito Santo. A fonte afirma categoricamente: Maria, inclusive ela foi transladada pelo Espírito, ou seja, não terá feito a viagem por meios normais. Como assim transladada? Teletransportada. Tipo, a ideia é essa, um transporte instantâneo ou muito rápido realizado pelo poder divino. O que é fascinante aqui é a forma como a fonte conecta isto a outros exemplos bíblicos. O mais claro é o de Filipe, em Atos 8. Após batizar o eunuco etíope, o texto diz que o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e ele achou-se em Azoto, a muitos quilómetros de distância. A fonte sugere que o mesmo aconteceu com Maria. E menciona também o apóstolo Paulo. Ouvi bem. Sim, analisa Atos 19.21, onde diz que Paulo propôs no Espírito em Topinimati ir a Jerusalém. A fonte critica a tradução comum no seu espírito como se fosse só uma decisão interna dele. Sobrenatural na viagem. A fonte especula que partes das extensas viagens de Paulo, que cobriram milhares de quilómetros, como falam em 5.500 a 6.000 quilómetros, podem ter sido realizadas por meios sobrenaturais semelhantes. Isso explicaria como ele conseguiu cobrir tanto terreno em tempo útil. Então, o que tudo isto significa, no fundo? Para esta teologia, a Bíblia deve ser lida de forma extremamente literal. E as aparentes impossibilidades logísticas não são erros ou, sei lá, artifícios literários. São antes indicações da necessidade de intervenção divina direta e milagrosa, como o transporte sobrenatural. É isso. Exatamente. Rejeita-se a necessidade de harmonizações complexas ou interpretações puramente simbólicas para resolver estas questões. A realidade concreta dos eventos, por mais extraordinária que seja, é afirmada como central para a fé. A cronologia bíblica nesta visão só funciona se aceitarmos estes milagres literais, não é? Certo. Mudando um pouco o foco, as fontes também abordam Moisés, mas de uma maneira que me surpreendeu um bocado. Não se foca tanto nos milagres do Êxodo, mas em paralelos com a mitologia babilônica. Sim, a teologia de impacto traça comparações detalhadas entre Moisés e o deus babilônico Nebo ou Nabu, que era filho de Marduk. Aponta uma série de semelhanças que considera significativas. Como quais, por exemplo? Olha, Nebo era o deus da escrita, da sabedoria, o escriba de Marduk. Moisés é visto como o escriba de Deus, que escreveu a Torá. Nebo escrevia as tábuas do destino. Moisés entrega as tábuas da lei, que definem o destino do povo. Ambos têm ligações a oráculos, ao divino, Nebo ligado ao deus lunar Sin, região de Sair, perto do Sinai, Moisés no Sinai Horeb. Ok. Nebo era representado com um capacete com chifres. Moisés, por causa daquela tradução da Vulgata, foi representado com chifres, embora geralmente se interprete como luz. Ah, a estátua de Michelangelo. Essa mesma. A similaridade iconográfica é notada. Nebo era profeta Nabu, relacionado com Nabi, profeta, e sacerdote. Moisés também. E, claro, o Monte Nebo como local da morte de Moisés. E qual é a conclusão que a fonte tira destas harmonizações, como lhe chama? Parece provocador. A fonte usa estas comparações para questionar a singularidade do monoteísmo apresentado. Não chega a afirmar um empréstimo direto, mas sugere que estas ressonâncias indicam talvez que as narrativas bíblicas emergiram num contexto cultural partilhado, ou que a figura de Moisés foi moldada por arquétipos comuns. Levando a questão sobre a originalidade absoluta da revelação mosaica face ao ambiente cultural. Interessante essa abordagem comparativa. E depois temos Elias. Como é que ele encaixa nesta teologia? O foco em Elias está no seu momento de crise pessoal, descrito em 1 Reis 19. Depois do Monte Carmelo, ele foge de Jezabel, desesperado, pede a morte a Deus. Viaja 40 dias até Horebe, o monte de Deus, e entra numa caverna. E é aqui que entra novamente a interpretação literal da teologia de impacto, presumo? Precisamente. A fonte destaca que a palavra hebraica usada para caverna, miará, pode também ter o significado de sepultura ou túmulo. A interpretação proposta é, bem, ousada. Elias, exausto, tendo pedido a morte, ao entrar naquela caverna, na verdade, adentrou a sepultura e morreu de causas naturais. Morreu, mas a narrativa continua. Ele fala com Deus. Sim, porque o chamado de Deus que se segue, "Que fazes aqui, Elias?", e a ordem para ele sair da caverna, são interpretados pela fonte como um momento da sua ressurreição.
traça-se um paralelo com Lázaro, chamado a sair do túmulo. Elias teria morrido e sido ressuscitado por Deus ali mesmo, no Monte Horebe. E qual a importância disto? Porque seria necessário que Elias morresse e ressuscitasse ali? Qual o propósito teológico? A fonte liga isto a outra afirmação de Elias, feita antes, em 1 Reis 17. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Esta declaração é interpretada literalmente. Elias esteve na presença direta de Deus. No entanto, a fonte invoca o que descreve como uma lei apocalíptica, provavelmente referindo-se a passagens como Êxodo 33, 20. Homem nenhum verá a minha face e viverá. A ideia de que ver Deus diretamente seria fatal. Exato. Portanto, para que a afirmação de Elias, estou perante a face de Deus, fosse literalmente verdadeira sem violar esta lei, ele teria de ter passado pela morte e ressurreição. Esta experiência na caverna à sepultura em Horebe seria então o momento que valida retroativamente a sua afirmação anterior. Ele viu Deus, morreu por isso, ou como consequência, e foi ressuscitado. Entendo. A morte e ressurreição tornam-se um mecanismo quase processual para encontros diretos e intensos com o divino, segundo esta visão. Exato. E isto leva-nos ao tema mais abrangente da metafísica, que a fonte considera absolutamente central. Sim, há uma citação nas fontes que me marcou. Quanto mais fantástica uma coisa, mais próxima da verdade você está. Parece um convite a abraçar o inexplicável, não é? É precisamente essa a ideia. A metafísica, experiências que transcendem o físico e o sensorial comum, é apresentada não como algo estranho ou marginal, mas como um selo de autenticidade na experiência religiosa genuína. Ver Deus, como Moisés ou Elias nesta interpretação, ter visões, a fonte menciona Zacarias, interpretando também o seu despertar por um anjo como uma possível ressurreição após um encontro avassalador com Deus, receber palavras diretamente dele. Tudo isto são experiências metafísicas que, segundo a fonte, validam a mensagem e a missão. E a fonte critica quem tenta excluir estas experiências. Ou racionalizá-las. Critica veementemente. Afirma que excluir a sua experiência metafísica é negar uma experiência de vida. Argumenta que a tendência moderna, mesmo dentro de círculos religiosos, de minimizar o sobrenatural é um erro grave. Para reforçar a realidade do metafísico, a fonte até menciona exemplos fora do contexto bíblico, alegações sobre pesquisas psíquicas russas e da CIA, relatos não confirmados de astronautas com visões, conversas pós-missão. A sério? Menciona isso? Menciona. Fala de arquivos da NASA sobre fenómenos anómalos, até fenómenos como buracos negros que desafiam a nossa física. Tudo isto é usado para argumentar que o metafísico é uma parte real da existência e que a religião, incluindo o cristianismo, só faz sentido quando o abraça plenamente. Faz sentido se a base da fé envolve um Deus transcendente e intervenções sobrenaturais, então a experiência metafísica deveria ser esperada, não evitada. Parece lógico, dentro desse quadro. Essa é a lógica da teologia de impacto apresentada nas fontes. A metafísica não é um extra opcional, é o coração da experiência religiosa autêntica. Ok, vamos tentar sintetizar isto tudo. O que retemos desta análise da teologia de impacto, com base nas fontes que temos? Primeiro, uma insistência radical na interpretação literal, mesmo de conceitos como sombra, lido como morte. Certo. Segundo, um padrão recorrente de morte e ressurreição como parte integrante dos encontros com o divino, aplicado a figuras como Pedro, indiretamente, Maria, Elias. Terceiro, a aceitação do transporte sobrenatural como explicação literal para viagens bíblicas que parecem logisticamente difíceis, como a de Maria, Filipe, talvez Paulo. Exato. E quarto, uma defesa apaixonada da centralidade da experiência metafísica como prova da autenticidade religiosa, ligando narrativas bíblicas a fenómenos inexplicáveis e até experiências modernas. Exatamente. É crucial recordar-se sempre que estamos a explorar as ideias de uma perspectiva teológica muito específica, ainda em desenvolvimento, como o seu proponente deixa claro. Estas interpretações são, sem dúvida, únicas e desafiadoras. Confrontam diretamente séculos de exegese e teologia tradicionais, ao priorizar o literal e o concreto em passagens frequentemente entendidas de forma simbólica, espiritual ou metafórica.
A argumentação apoia-se fortemente em análise linguística de termos-chave como skia, skeutsus, merá e na identificação destes padrões transversais como o de morte-ressurreição, aplicados de forma consistente através de diferentes narrativas. É uma abordagem muito sistemática à sua maneira. E isto deixa-nos com um pensamento final, algo para ficarmos a pensar. Se levássemos a sério esta abordagem proposta pela teologia de impacto, esta lente que procura o literal e o concreto, mesmo no mais extraordinário, que vê a morte e a ressurreição quase como um procedimento padrão no interface com o sagrado, como é que isso poderia alterar a nossa leitura de outros textos? Pensemos noutros milagres, noutras teofanias, noutras narrativas fundadoras de diversas tradições religiosas. Que novas camadas de significado ou que novas dificuldades interpretativas surgiriam se aplicássemos esta mesma lógica de forma mais ampla, procurando sempre o evento físico e literal por detrás da linguagem, por mais fantástica que pareça? Fica a reflexão.